Querem ficar por dentro de todas as novidades da novela Sortilégio? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Sortilégio, quinta-feira, 22 de junho. Alessandro, Fernando e o garoto continuam lutando por sua vida na ilha. Maria José se desculpa com Vitória, mas diz que Bruno uma vez já tentou matar o irmão e tem certeza que ele está por trás do desaparecimento de Alessandro. Vitória se nega a acreditar que Bruno seja capaz de coisas tão monstruosas. Alessandro não para de pensar em Maria José e os momentos que teve com ela. Bruno, ao saber que Raquel quer se divorciar de Roberto, porque está apaixonada por Ulisses e espera um filho dele, se oferece para ajudá-la a conseguir o divórcio, mas em troca quer que ela peça a impugnação do testamento de Antônio Lombardo. Raquel fica intrigada com os planos de Bruno. Bruno conta a Raquel que Alessandro está desaparecido e que talvez já tenha morrido. Raquel fica desesperada pelo irmão. Bruno incentiva que Raquel lute pela fortuna de Antônio, pois caso contrário, a única beneficiada seria Maria José. Maria José é informada que as autoridades deram por encerradas as buscas de Alessandro e Fernando e que o corpo do juiz Rômero, o homem que Bruno foi procurar, também não foi encontrado. Vitória enfrenta Kátia e diz que tem certeza que foi ela quem contou a Bruno sobre a viagem de Alessandro e Fernando. Ela nega a participação e Vitória diz que espera que esteja sendo sincera, pois do contrário seria culpada da possível morte de Alessandro e de seu irmão. Kátia fica chocada ao saber que seu irmão supostamente morreu em um naufrágio. Maria José está desolada pela suposta morte de Alessandro e Xuxo a tenta consolar. Bruno dá dinheiro a Ulisses para que continue seu relacionamento com Raquel. Kátia está sofrendo pela suposta morte de Fernando e Bruno, hipócrita, tenta consolar. Raquel está preocupada por Alessandro e pergunta à mãe se tem alguma notícia. Vitória diz que até agora não tem nenhuma informação. Roberto conta a Maura sobre a suposta morte de Alessandro e Fernando. Maura fica muito triste e diz que foi Bruno que os matou. Maura garante a Roberto que se Alessandro não aparecer, vai desmascarar Bruno e o entregar para as autoridades. O advogado informa para Maria José que já está divorciada de Alessandro Lombardo e diz que isso é uma boa notícia, porque Raquel entrou com um pedido de impugnação do testamento de Antônio Lombardo e o que ela herdou do marido ficará fora da nova repartição de bens. Vitória fica surpresa ao saber da decisão da filha. Raquel e Ulisses se falam por telefone e ela conta que entrou com uma ação na justiça para impugnar o testamento de Antônio. Roberto fica sabendo que Raquel cancelou seus cartões de créditos. Ele diz a Raquel que Ulisses não vai se casar com ela, pois sonha muito alto. Raquel pergunta se ele tem outra pessoa. Roberto pede que ela pergunte ao amante dela. Xuxo está decidido a enfrentar Eric, pois ele tem parcela de culpa na morte do senhor Alessandro. Mercedes, Pedro e Gabriel pedem que Xuxo não faça nada que o prejudique, pois Eric é perigoso. Porfírio conversa com seu amigo Emiliano e diz que odeia Helena e Jorge, pois são duas bestas enjauladas. Emiliano diz que não entende o porquê ele mantém a clínica de Jorge. Porfírio responde que pelos pacientes que estão internados. Chorando, Maria José diz ao pai que é muito provável que Alessandro esteja morto. Bruno leva Kátia para a fazenda do tio, Emiliano. Kátia apresenta Bruno como seu noivo e diz que em breve vão se casar. Depois, Bruno reclama com Kátia por ficar dizendo que são noivos e que vão se casar. Bruno diz que só a levou até a fazenda, pois foi um pretexto para fugir de seus problemas. Mais tarde, na capital, Vitória reclama com Bruno por não ter cumprido a promessa de não impugnar o testamento. Cínico, ele diz que só está apoiando a decisão da Raquel. Maria José diz a Paula e Pedro que ela e Alessandro estão divorciados e que isso foi plano de Alessandro. Paula fica contente ao saber que Alessandro passou todos os seus bens e fortuna para Maria José.
Hernan garante ao juiz que Antônio Lombardo estava em perfeito uso de suas faculdades mentais quando faleceu. O advogado de Bruno diz ao juiz que era certo que Hernan iria defender Antônio, devido à amizade que tinha com ele. Durante a reunião, é exposta a relação extraconjugal que teve com Antônio. Maura diz a Lisete que se Bruno for o responsável pela morte de Alessandro, vai tornar isso público. Passa-se dias. Diante do juiz, Raquel e Bruno têm um ataque de fúria ao saber que Alessandro não é dono de nada, pois antes do divórcio cedeu todos os seus bens a Maria José. Furioso, Bruno diz que aquilo é uma fraude. Maura confirma o divórcio entre Maria José e Alessandro. Em seu depoimento, Maria José diz que ela e Alessandro se amavam, por isso ele lhe passou todos os seus bens e afirma que o divórcio foi uma exigência de Bruno em troca de doação de sangue. Bruno tenta negar, mas Vitória afirma ter ouvido sua conversa com Maria José. Bruno e Raquel estão furiosos, pois se deram muito mal. Emiliano diz a Porfírio que Fernando talvez morreu. Helena visita o sogro e o paparica. Porfírio não vai com a cara de Helena. Helena diz a eles que Jorge produziu um novo medicamento na qual a pessoa perde a memória.